Gente, então antes de eu pedir para você se apresentar, tá, Luiz? Só vou dar uma palavrinha aqui brevemente com os colegas, depois eu peço para você se apresentar, tá? Combinado. Tá me escutando, Luiz? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Gente, então assim, vocês sabem, né, que todas as segundas-feiras, então a gente tem um encontro marcado aqui, que tem as nossas lives de segunda, às 20 horas e 1 minuto. E o objetivo dessas lives é sempre de compartilhar conhecimento aí com todos vocês. E hoje eu estava conversando com um amigo da associação comercial e a gente estava falando, né, sobre o quanto a tecnologia acelerou, e isso todo mundo sabe, a tecnologia ela fez a gente acelerar anos aí nesses 2, 3 meses de pandemia. E aí eu comentei com ele, meu Deus, e não foi só a tecnologia não, tá? Porque eu, por exemplo, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender aí, de conhecer um pouquinho de tudo. E nesses 2, 3 meses de quarentena, de pandemia, eu imagino, gente, que eu adquiri conhecimento que eu teria levado anos para conseguir, tá? Eu tenho assistido aí muita live produtiva, mentoria e essa troca de ideias com vocês, meus colegas, toda essa troca que a gente faz aí diariamente, isso também agrega conhecimento, isso faz com que a gente cresça, né? E eu não quero ser uma sanguessuga, eu não quero ficar só sugando, sugando, aprender e não devolver. Então, essa é a forma de devolver um pouquinho, né? E por isso que eu escolhi aí esse tema, que é o seguro aeronáutico, que é um ramo pouco explorado ainda pela nossa categoria. Então, os colegas ainda não têm muito conhecimento, né? E aqui em Chapecó, para quem não sabe, aconteceu aí, não aqui, né? Mas aconteceu o acidente aéreo do time de futebol da Chapecoense e a maioria das vítimas residiam aqui em Chapecó. Então a gente se deparou aí com várias questões, várias perguntas de clientes. Então veja o quanto que é importante, né, a gente ter o mínimo de conhecimento, porque embora a gente não venda, é um produto que está na nossa prateleira. Então, assim, a gente precisa saber, nem que seja um pouquinho, para poder dialogar, para poder conversar, né? Seja com os clientes. E por isso, então, que eu resolvi trazer esse tema. E hoje uma colega, Luísa, até vou compartilhar aqui com vocês. Ela disse que ela não ia participar aqui da nossa live, mas que pelo fato das postagens ali que eu fiz, que eu falei, olha, mesmo que você não atue nesse ramo, mesmo que você não pretenda atuar, mas assiste porque conhecimento nunca é demais, né? E aí depois eu conversando com ela, eu falei para ela e aqui vou compartilhar com vocês também que eu disse o seguinte, que muitas vezes a gente só quer saber o que a gente já faz, né? O que é do nosso interesse. E a gente esquece que quando a gente faz esse movimento aqui, eu só vendo alta, eu só vendo vida, então eu só vou assistir live que for desse segmento. É importante a gente intensificar, né? Só que quando a gente não olha para o lado, a gente não vê as oportunidades. Então, aqui talvez esteja uma grande oportunidade para vocês conhecerem um ramo aí que o Luiz me confidenciou, que tem apenas 6, né, corretoras especializadas no Brasil inteiro. Então, veja só. E não é concorrência, né, Luiz? Porque tem mercado para todo mundo. Então, olha a grande oportunidade, o grande nicho. Então, aproveitem tudo que o Luiz vai compartilhar. Quero agradecer muito a tua presença aqui, agradecer você ter aceitado aí o convite. E agora eu vou pedir, né, Luiz, por favor, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem é você, a tua corretora. Legal. Primeiro, boa noite aí. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Espero que eu possa contribuir e agregar conhecimento aí para todo mundo, né? É muito legal isso que você falou de compartilhar e devolver todo esse conhecimento. Acho que a gente, no nosso mercado, as próprias seguradoras
aproveitaram todo esse tempo de quarentena para disponibilizar uma série enorme de treinamentos de diversos produtos, né? A gente aqui na empresa, a gente assistiu bastante, diversos treinamentos de produtos, alguns que a gente conhecia, outros que a gente não conhecia tanto, e eu acho que ajudou muito todo mundo a se desenvolver mais um pouquinho aí nesse nosso segmento, né? Então, acho que isso foi muito, muito legal e é o que você falou, todo mundo ganhou muito conhecimento em um curto espaço de tempo, que a gente talvez demoraria anos aí para adquirir esse conhecimento, né? Bom, falando um pouquinho de mim, eu comecei a minha carreira numa corretora de resseguros, né, chamada JLT. Talvez muitos conheçam aí porque era uma das 4 maiores aí corretoras do mundo, né, da parte de seguros. Comecei na área de resseguro, na área de óleo e gás, né, no Rio de Janeiro, que é onde, na época que eu comecei, esse segmento estava bastante desenvolvido e crescendo, né, por conta das explorações aí de Petrobras, enfim. Posteriormente, eu fui transferido para a JLT na parte de seguros, em São Paulo, né, onde eu fui responsável por toda a área técnica de colocação de risco de todos os ramos, né, onde me ajudou bastante a ter uma visão maior aí de diferentes ramos de seguro, né? Aprendi bastante. Quando eu trabalhava com resseguro e eu fui para seguro, eu achava que eu sabia tudo de seguro, eu vi que não entendia absolutamente nada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa base de resseguro, que eu acho que é onde tudo começou e de onde tudo vem até hoje, foi fundamental para eu entender a fundo todos os conceitos de seguro. Tem muita gente do nosso mercado que não entende nada de resseguro e deveriam entender porque é muito legal e é de onde vem tudo isso hoje aí de seguro que as seguradoras e nós mesmos operamos, né? Eu fiquei por alguns anos nessa corretora, aprendi bastante, tive boas oportunidades, conheci bastante gente legal. E aí eu decidi, né, eu sempre tive um sonho de empreender. Em 2013, eu decidi abrir a Vocan, né? E a gente abriu a Vocan em 2013 com algumas ideias, alguns planejamentos, bastante coisa deu errado no começo, a gente tinha planejado, organizado tudo, foi tudo diferente do que a gente organizou. E a gente tinha uma demanda já na JLT, que a gente trabalhava o segmento de aeronáutico, né? Um dos meus sócios hoje teve muita participação nessa demanda de aeronáutico na JLT. Quando a gente saiu para montar a Vocan, ele saiu junto com a gente e a gente começou, nossos primeiros negócios assim na Vocan foram na área de aeronáutico. E a gente falou, poxa, esse ramo é legal, esse ramo, acho que além de todo o glamour aí da aviação, né, de ser um mercado de luxo, que é bem bacana, tem pouca gente explorando esse mercado. As grandes corretoras multinacionais nunca foi um mercado que eles olharam com, vamos dizer, com investimentos, né? Então, a gente identificou que tinha uma concorrência pequena, um mercado legal, porque o mercado de aviação no Brasil ele é bem grande, né? A quantidade de aeronaves, a aviação agrícola a gente é muito forte, a parte de helicóptero a gente é um dos maiores do mundo em termos de quantidade. Então, a gente identificou que era um segmento muito legal para a gente explorar e começar a nossa operação. E acho que assim foi, né? Já se vão aí 7 anos, acho que a gente conseguiu conquistar boa parte do mercado, né? Hoje a Vocan tem 15% de todas as aeronaves que voam no Brasil são seguradas por nós. Estamos presentes, óbvio, Brasil inteiro, através de representantes, mas a gente também tem 5 filiais próprias, né? Todas elas dentro de aeroportos executivos espalhados pelo Brasil, né? Por quê? Para estar próximo dos nossos clientes, para a gente estar próximo de todo o público envolvido na aviação e conseguir, enfim, cada vez mais ganhar mais negócios e crescer a operação. Então, a gente começou pequeno, hoje a gente é a maior corretora de aviação aí do país, né? Como eu falei, hoje devemos ter em torno de 15 a 16 mil aeronaves voando no Brasil, aí toda a parte de aviação geral que a gente chama, né? Então, aviação agrícola, aviação de offshore, essa parte de linha aérea a gente não está atuando, tá? Então, a gente tem quase 2 mil aeronaves na nossa carteira
o que para uma única corretora é um número bastante significante, né? Então foi assim que a gente, tornando uma história longa curta, assim que a gente começou e assim que hoje a gente está tocando a nossa operação. Que joia, Luiz. E é uma corretora, né, razoavelmente jovem, 7 anos. E você me contou que corresponde aí a 15% da fatia de mercado já, né, que vocês têm. Então, assim, Isso. é uma criança grande já, dominando o É, mercado. Que legal, parabéns. E conta um é, pouquinho pra gente da Forbes, né? Que super reconhecimento. Como que aconteceu isso? isso foi muito legal, foi um motivo de bastante orgulho, óbvio, né? Para quem não conhece, é uma lista da Forbes que sai todo ano, né, com os profissionais até 30 anos que se destacam nos seus mercados que atuam, né? E aí, enfim, diversos segmentos, todos os segmentos, né? E aí eu recebi essa indicação, eu acho, no final de 2018, né? E aí fui lembrado aí pela revista e tive a honra de participar ao lado de várias pessoas super legais e super famosas e conhecidas. E para mim foi uma conquista assim pessoal muito bacana e importante, que eu fiquei bem feliz assim. Que legal. E é mérito, né, Luiz? Ou seja, você está desbravando aí um mercado onde muitos outros colegas poderiam ter entrado, mas que não se desafiaram. Então, ó, eu sempre digo, depois do plantio sempre vem a colheita, né? Então, que legal, parabéns. E eu quero avisar, então, que agora a gente vai começar aqui, a gente vai entrar no conteúdo, vou fazer um montão de perguntas, porque eu também tenho curiosidade, tá, gente? Eu conheço bem pouco, como eu falei, eu conheço o mínimo necessário para sobreviver, né, no mercado de seguros e poder, às vezes, tirar alguma dúvida que outra de amigos e clientes, mas eu não domino, não. Então, quero aproveitar aqui o Luiz, tirar algumas dúvidas minhas, de vocês também, algumas curiosidades. E antes da gente começar, eu vou pedir o seguinte: vocês sabem que aqui embaixo tem um coraçãozinho, né? Então, toda vez que a gente falar, toda vez que o Luiz falar algo que vocês considerarem interessante, vai agregar conhecimento, aperta nesse coraçãozinho sem parar, sabe por quê? Porque quando você aperta, o Instagram avisa as outras pessoas que estão online que esse papo aqui tá legal, tá? Que tá interessante e que tá realmente trazendo conhecimento, e daí essas pessoas entram aqui junto, e quanto mais pessoas, né, que a gente puder compartilhar, melhor. Então ajuda aí a gente e crava o dedo nesse coração quando fizer sentido, tá bom? Luiz, a primeira questão, né, que eu quero saber, eu acho que deve ser também a dúvida de muitos colegas, quais são os tipos de seguros aí que existem, seguros aeronáuticos? Tá, vamos lá. Hoje, quando a gente pega uma aeronave, né, a gente pode falar de três tipos de seguro, basicamente, né? A gente tem o seguro reta, que é, traçando um paralelo aí com o seguro alto, seria o DPVAT do veículo, né? A gente tem o seguro casco, que é a própria aeronave em si, e a gente tem um seguro chamado LUC, tá? Que é limite único combinado, que ele é um seguro em excesso, um seguro de responsabilidade civil também, em excesso ao reta, tá? Então, vou começar explicando rapidamente o reta, que é bem básico, né? Como toda apólice de responsabilidade civil, ele é um seguro transitado e julgado, né? Ou mediante acordo com as partes envolvidas. Ele é um seguro obrigatório, né? Então, hoje, toda aeronave que voa no Brasil tem que ter esse seguro, tá? E ele é dividido em 7 classes, se não me falha a memória, tá? As mais importantes dela são as classes 1 a 4, né? Que envolve passageiro, tripulante, né? Danos que ocorram se uma aeronave vier a cair, os danos que essa aeronave causar no solo, né? Então, indenização tanto corporal ou material, né? Para bens no solo, bens ou pessoas no solo, tá? E a cobertura 4, que talvez todo mundo lembre aí do acidente que teve com a Gol, né, onde aconteceu uma coisa muito difícil, que foram duas aeronaves
colidirem voando uma com a outra, né? E aí, depois desse acidente, foi dividido melhor essa cobertura 4, que envolve, se a minha aeronave derrubar uma outra aeronave, os danos que essa aeronave que eu derrubei vier a causar para quem está a bordo ou no solo, né? Então, foi bem depois aí do acidente da Gol com o Legacy que eles criaram essa cobertura. Então, ele é um seguro que tem os limites fixados, né? Hoje, basicamente, o que muda de seguradora para seguradora é custo, preço, tá? Porque ele tem limite fixado de R$ 78.475, se não me falha a memória, por assento, né? Então, é um valor muito baixo, né? Se hoje uma aeronave cai com 4 pessoas a bordo, cada um receber R$ 78.000, praticamente não, a família, né, receber, não dá para nada, né? Assim como o seguro DPVAT. E ele é um seguro barato também, né? Nas devidas proporções. Ele é um seguro aí de R$ 1.000 anual até R$ 4.000, R$ 5.000 anual, né? Depende do tamanho da aeronave, né? Mas é um seguro obrigatório, então todo mundo faz. Passando para o seguro casco, você me interrompe aí, tá, Antônio? Se você ficar com alguma dúvida do que eu estou explicando aqui, como é bem técnico aí. Eu vou te perguntando, até aí tá tranquilo, tá? Não, Porque show. a gente faz o paralelo com o alto, né? Então fica Isso. fácil. Até pouco tempo atrás tinha também o DPEM, né, que era o DPVAT de uma embarcação náutica. Esse seguro ficou tão barato que o pessoal, as seguradoras pararam de fazer, né? A gente espera, óbvio, que o Reta não chegue nesse nível de ficar tão barato que as seguradoras não queiram mais fazer, mas enfim, existe, já teve essa discussão aí no passado sobre esse assunto. A gente tem o seguro do casco, que é a aeronave em si, né? Esse seguro, como que ele é feito? Ele é feito baseado num questionário de avaliação de risco, tá? Hoje a gente tem, se eu não me engano, 8 seguradoras trabalhando com o seguro de fato aeronáutico, né? Cada uma delas é como se fosse um grande quebra-cabeça. Uma gosta de fazer helicóptero, uma gosta de fazer jato, uma gosta de fazer aeronave até 20 anos. Então, quando a gente recebe um questionário, né, acho que com o expertise que a gente tem hoje, rapidamente a gente já consegue identificar qual é a seguradora que vai ser melhor nesse risco e com isso a gente tem uma vantagem competitiva de focar nas seguradoras que de fato vão conseguir atender aquela demanda, né? O seguro casco, ele é um seguro para a própria aeronave em si, qualquer tipo de acidente que venha acontecer, roubo da aeronave, né? E vai indenizar ao segurado se ele tiver alguma perda parcial ou perda total da aeronave, a seguradora vai indenizar para o segurado o valor que ele contratar, o valor de mercado da aeronave, que é importante que seja feito de acordo com o valor de mercado da aeronave. Uma coisa legal que às vezes as pessoas não sabem, mas assim, o seguro é base em reembolso, né? Então, qualquer prejuízo que tiver uma perda parcial, o segurado ele tem que arcar com todos os custos do reparo da aeronave, e são custos altos na maioria das vezes, né? E depois ele recebe a indenização da seguradora. Obviamente, quando a gente está falando de valores muito altos, que o cliente não tem isso em caixa, a gente pode negociar uma antecipação de pagamento com a seguradora, de até 50% aí do valor do prejuízo, e ajudar o cliente nessa questão, tá? E o seguro Look, como Não eu falei... sabia. Não fazia ideia. Pois é, nem os clientes sabem disso. Então, quando eles têm acidentes, a primeira coisa, não, manda a seguradora pagar tudo, resolver, e não é bem assim que funciona, mas a gente vai explicando e entende, resolvendo da forma que ajude ao cliente a resolver esse problema, né? A gente tem depois o seguro Look, que é limite único combinado. O que ele é? Ele é uma cópia do seguro Reta, tá? Só que com o limite que o cliente escolhe, tá? Então, ele também vai indenizar qualquer vítima a bordo da aeronave, sendo um terceiro, obviamente. Qualquer vítima em solo, seja um dano corporal ou dano material, que a aeronave venha a cair, né, e pode alguém falecer em solo. A gente tem N exemplos disso, né? Então, o seguro Look, ele vai fazer essa indenização. A gente tem cliente que tem seguro Look de R$ 500 mil, por exemplo, até clientes que tem Look de 300 milhões de dólares, né? Então, para você ver
possibilidade de cobertura que um cliente pode escolher. Obviamente tem um pouco a ver com o tamanho da aeronave, né? Quanto maior ela for, mais gente ela leva, teoricamente mais prejuízo ela pode causar numa eventual queda, né? Mas fica total a critério do cliente. O cliente escolhe quanto ele quer fazer dessa cobertura. Eu brinco assim com os meus clientes que o mais legal, o mais importante disso, do seguro, para mim, é essa cobertura, né? Por quê? A aeronave, você sabe, vale 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, você sabe que se ela cair, você está disposto ou não a perder esse valor, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, é uma conta que você não sabe o tamanho dessa conta num eventual acidente aeronáutico, né? Você pode cair no mar e morrer só quem está a bordo da aeronave, como você pode cair em cima de uma casa e ter uma família de classe super elevada, enfim, ou num prédio e matar bastante gente. Então, você nunca sabe o tamanho desse prejuízo, né? Já ouvi de vários clientes, mas se a aeronave cair, eu vou estar dentro mesmo, eu vou morrer, pronto, não preciso me preocupar com isso, o que obviamente não é bem assim, porque esse processo corre, óbvio, para a família do dono da aeronave ou para a empresa do dono da aeronave. Alguém vai ter que pagar essa conta, alguém vai ser processado, alguém vai ter que responder, né, civilmente por essa questão. Então, é uma cobertura muito importante. Não se assustem com os valores que eu falei, porque os custos dessa cobertura são bem baratos, né, perto do que ela oferece. Outra coisa muito legal que ela oferece, que também muita gente não sabe, todos os honorários advocatícios, né, envolvidos com essa regulação de um sinistro de responsabilidade civil estão incluídos, né? O mais legal é que a seguradora determina advogado especialista nesse assunto para ajudar ao cliente a resolver toda essa questão o mais rápido possível e com, vamos dizer, com maior expertise possível, né? Então, todos esses custos também saem da cobertura de responsabilidade civil, né? Então, acho que só isso já mostra a importância de contratar essa cobertura, né? A gente pode equiparar em proporções totalmente diferentes, mas só para ter uma linha de raciocínio, ao próprio responsabilidade civil familiar dentro do seguro residencial, né? Que é uma cobertura, claro que em guardadas proporções, claro, mas só para que a gente entenda, é uma cobertura que ela é barata, né? E o cliente só vai sentir realmente quando precisar e é a cobertura que ele menos se preocupa, né? Quando a gente oferta, ele diz, você não tem necessidade, ou mesmo um dano moral, enfim. Então, mais ou menos, só para a gente seguir uma linha, seria isso. Sim. A maioria dos clientes, então, contratam abaixo do que vocês imaginam que seria o ideal, Luiz? Hoje, sim, tem muita gente, pouca gente hoje que eu diria que faz só o seguro casco, né? Tem um pessoal ali no mercado agrícola que faz, sim, de fato, só o seguro casco, porque a aeronave voa em cima de uma plantação, né? Mas, ainda assim, existe a vida do piloto dentro da aeronave, e se a plantação for de terceiro e a aeronave cair, vai danificar a plantação e vai ter que ter um reembolso ao dono da fazenda. Então, a gente já teve prejuízos assim que foram indenizados com essas coberturas, né? Mas a gente tenta instruir todos os nossos clientes a contratarem um limite que pelo menos fique confortável, adequado com o tamanho da aeronave, né? Tem gente que, óbvio, às vezes quer pagar um pouco menos, o cara diminui essa cobertura, mas a gente trabalha, inclusive uma coisa que eu trabalho bastante com o time é de deixar o cliente, dar as opções para o cliente e deixar ele, a gente passar o nosso trabalho de consultoria e deixar ele tomar a decisão. Obviamente, a gente não pode obrigar ele a contratar o limite que a gente acha que seria o adequado, né? Mas... E esses são os tipos, então? Eu diria que assim, a gente trabalha também com o seguro de hangar, né? Onde, como está totalmente atrelado à aviação, a gente trabalha com 2 seguros de hangar, né? Um que é o próprio empresarial, né? Incêndio, raio, explosão, onde eu pego, por incrível que pareça, muito erro, tá? Eu pego muito seguro empresarial de hangar com uma cobertura de RC altíssima,
tá? E muito cliente achando que essa cobertura de RC altíssima vai indenizar, se o hangar cair, vai indenizar as aeronaves que estão lá dentro, tá? Isso é uma exclusão, assim como embarcações, enfim, isso é uma exclusão da apólice empresarial, né? Então você tem que ter o seguro empresarial, você pode ter uma cobertura de RC se você desejar, mas não precisa fazer com um valor absurdo de uma aeronave, né, e pagar por isso. E você tem que contratar junto o seguro de responsabilidade civil hangar, que esse sim é o seguro que vai de fato, se tiver algum tipo de prejuízo com as aeronaves de terceiro dentro do hangar, esse é o seguro que de fato vai indenizar o proprietário da aeronave, né? E a gente tem aí episódios recentes, todo mundo deve ter acompanhado chuvas recentes ali no aeroporto Campo de Marte, onde dois hangares, um hangar caiu inteiro e outro caiu parte dele em cima de aeronaves, né? São prejuízos milionários e que essa apólice de responsabilidade civil hangar que cobre esses prejuízos. Que bacana. Luiz, e deixa eu te perguntar, você sabe que eu sou de Chapecó, né? Já compartilhei com o pessoal também, quem me acompanha há mais tempo sabe. E comentei antes aqui sobre a tragédia, né, do time da Chape, enfim. E a gente sabe que tem toda uma discussão aí entre as famílias das vítimas e também a seguradora, né, sobre o pagamento dessa indenização do acidente aéreo. E aí eu te pergunto, você que tem todo esse conhecimento aí nessa área, por que isso está acontecendo? O que poderia ter evitado toda essa discussão, na verdade, né? É um assunto bem polêmico para a gente falar um pouco. Eu posso, claro, emitir a minha opinião sobre o assunto, não que seja a mais correta. A de grande discussão que as famílias das vítimas estão pleiteando, né, é que houve uma redução justamente desse limite de LUC, né, de um ano para o outro na apólice da Lamia, né, muito significativa. Se eu não me engano, eles tinham, não me lembro se era 300 milhões de dólares ou 250 milhões de dólares, e de um ano para o outro na renovação, na renovação esse número caiu para 25, se eu não me engano, né? E aí todas as famílias das vítimas, né, estão indo brigar com as seguradoras, com a própria corretora envolvida. Esse protesto foi feito até em Londres, na sede da corretora, que é uma corretora multinacional muito grande, sobre essa briga em relação aos limites que foram contratados e como que a corretora deixou uma companhia aérea contratar um limite tão baixo de responsabilidade civil, que isso não deveria ter sido feito. Como eu falei, a responsabilidade de contratação é sempre, a decisão de contratação é sempre do cliente, né? De fato, um limite de 25 milhões de dólares por uma linha aérea é um absurdo de baixo, né? Mas, enfim, gerou esse tipo de problema e é uma briga que, enfim, desde a data dessa tragédia aí, vem se alongando e correndo no mundo inteiro, em várias instâncias aí, para ver o que vai ser decidido e indenizado para as famílias das vítimas, né? De fato, muito ruim, muito triste e é um acerto que eles vão ter que fazer e eu não sei como que as seguradoras vão, que também, ao meu ver, não tem culpa do cliente ter contratado um limite tão baixo, né? Vão resolver essa situação. A verdade é que, por não ser algo obrigatório, né, se contrata o valor que é, na verdade. Então, isso favorece essa discrepância tão grande aí de um ano para o outro. Então, assim, a seguradora ela não está se recusando a pagar o valor contratado, ela pagaria o acidente. Ele, né, notoriamente foi uma tragédia de comoção mundial, mas as famílias elas fazem o pleito, então, em virtude dessa diferença, né? De terem autorizado essa diferença na cobertura de 300 milhões para 25 milhões de um ano para o outro, que foi justamente o ano onde ocorreu o acidente. E é triste a gente... É sempre assim. Exatamente. Famosa lei de Murphy.
E é aquilo que a gente come. Só não funcionou lá com o Wimbledon, né? Lá deu tudo certo. Anos Pois pagando é. e. Mas assim, é o que nós comentávamos antes, a questão de que pandemia é risco excluído na maior parte aí das seguradoras, né? E claro que elas se manifestaram positivamente, mesmo sendo risco excluído, estão pagando aí, né, pandemia, mas o fato é, será que se tivesse pandemia disponível aí nas apólices de vida e saúde para que os clientes fizessem essa contratação, será que eles fariam? Fica Eu acho que essa, muito essa pouca gente faria, né, Márcio? é a mesma coisa, é um seguro de responsabilidade civil, né? Então, né, faz mais alto, faz mais baixo, nada vai acontecer, é complicado. Mas enfim, acho que ficou claro aí, deu para o pessoal que não conhece um pouco sobre esse tema entender também. E conta pra gente, Luiz, a questão da sinistralidade, como é que funciona? Tem muito sinistro? A gente fica sabendo pouco, né? O mercado segurador aeronáutico vem passando por apuros, eu diria, nos últimos 2, 3 anos, né? A sinistralidade mundial foi muito alta, né? As seguradoras arrecadaram muito menos prêmio do que pagaram de sinistro, né? Obviamente, as notícias são veiculadas aqui no Brasil de acidentes com vítimas fatais, né? Os incidentes ou sinistros aí que não envolvem morte não são tão noticiados, né, pela mídia, então as pessoas que não acompanham não ficam sabendo, mas muitas vezes são sinistros de grande monta, né? São sinistros que a gente fala com uma severidade muito alta, né? Isso machucou muito as seguradoras nos últimos anos, né? A gente teve uma série de exemplos mundo afora de tornados e catástrofes que derrubaram hangares e deram prejuízos enormes nas seguradoras, né, de aeronave. E a gente teve no Brasil também muitos acidentes e muitos incidentes nos últimos, desde 2017 assim para cá, que prejudicaram muito o nosso mercado, né? Eu diria que agora a gente quase que chegou no fundo do poço. A gente vinha há 10 anos desconto, 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 desconto. Seguradora querendo brincar de aeronáutico, entrando no mercado, ganhando mercado, sem se preocupar com precificação. Ganhou o mercado e aí os sinistros vieram com tudo, né? A gente agora chegou, eu acho que a gente no começo desse ano alcançou o fundo do poço. As seguradoras que entraram e tomaram muito sinistro saíram, né? Então a gente tinha até pouco tempo atrás 12, 13 seguradoras fazendo seguro aeronáutico. Esse número caiu para 8, né? Então, e na renovação dos contratos de resseguro de cada seguradora, né, as taxas, toda a parte de limite, flexibilização de piloto, qual piloto pode aceitar, qual piloto não pode aceitar, foi tudo alterado, né? Então, está sendo um ano bem complicado nessa parte de renovação. As renovações estão sendo muito trabalhosas, né? Tem clientes nossos, tem alguns segmentos que foram afetados mais do que outros, né? Dentro da aviação. Então, tem cliente nosso que teve agravo de 100% do que ele pagava ano passado em relação ao que ele pagava ano passado para esse ano, né? E aí, no meio disso tudo, veio uma pandemia. Como que você explica, né? Sem pandemia já seria super difícil você vender e explicar um agravo desse percentual para qualquer pessoa em qualquer tipo de serviço que você presta. Com pandemia ficou muito mais difícil, muito mais as renovações muito mais trabalhosas e dando muito trabalho, né? Sim. Então E a não estão questão fáceis. ontem você me deu um exemplo, né, de um sinistro lá que a chave ficou do lado de fora, numa brincadeirinha. Então eu queria que você compartilhasse aí com o pessoal, para o pessoal entender quais que são os tipos de sinistros que acontecem aí. Acontecem os mais absurdos possíveis que Só, você só, puder. só um segundo, Luiz. Deixa eu só falar para o Dejair que logo, logo eu vou fazer essa pergunta, tá? Fica aí que eu vou fazer essa pergunta. Fiz mais cedo, inclusive, para o Luiz. Desculpa, É, Luiz, te interromper.
Não, sem problema. Acontecem as coisas mais absurdas e óbvio que a gente nunca imagina que podem acontecer, né? E de novo, quando você envolve uma aeronave, tudo é um prejuízo muito grande, né? Então a gente já teve exemplos aqui de cliente que, por exemplo, esqueceu a chave da porta do avião, de um jato do lado de fora, ele foi decolar, obviamente a turbina sugou essa chave, né? E teve danos internos. O avião, graças a Deus, pousou em segurança, mas a gente abriu um sinistro, tem que apurar tudo que aconteceu dentro do motor. Qualquer milímetro hoje numa aeronave que foge do que o manual determina, a gente tem que ser corrigido, tem que ser reparado, tem que ser trocado, né? Esse sinistro, por exemplo, foi um sinistro bobo, né? Vamos dizer assim, que custou um prejuízo de R$ 1 milhão para a seguradora, né? Então, Nossa. você ter assim, um valor extremamente alto, né, para um seguro que paga aí, nesse caso desse jato, pagava em torno de 12, 15 mil dólares ano, um seguro desse, né? Então, você vê o horizonte aí, a diferença em prêmio sinistro que pode acontecer. A exposição da seguradora num seguro de aeronáutico é bem alta, né? Principalmente quando o cara tem um limite de responsabilidade civil elevado, né? Que nós que somos leigos, né, Luiz, a gente acompanha o que tem na mídia, né? Por exemplo, o último acidente aéreo que eu lembro, acho que foi o do cantor Diniz, aquele lá do que cantava Jennifer, Gabriel o Diniz, do jornalista era também, Ricardo Boechat, né? Boechat. O Gabriel Diniz era vamos dizer, ele não, a aeronave era um cliente nosso, né? Era uma aeronave antiga, então essa aeronave só tinha seguro reta, né? Enfim, o processo tá em regulação até hoje, tá? Só para o que eu posso falar aí desse Sim. processo. Mas sim, a mídia noticia muito e pega muito esses acidentes com morte, né? Ainda mais se for alguém famoso, né? Pior ainda. Uso. Mas E aí a assim, gente não tem noção, né, da proporção, que às vezes uma chave aí é 1 milhão, então existem muitos sinistros aí que a muito. gente nem fica sabendo. E como que está o mercado aeronáutico hoje? Se puder, assim, contar um pouquinho pra gente. Bem difícil, como eu te falei, por conta desse agravo de taxas e redução de número de seguradoras, né? E o que a gente chama também de guideline, né? Antes, você conseguia no mercado que estava caminhando bem e crescendo, você conseguia colocar um piloto com menos horas, a seguradora aceitava, você conseguia mais descontos, você conseguia fazer mais soluções, né? Eu diria que quase não tinha seguro que a gente não conseguia dar uma solução qualquer que seja, né? Hoje existem várias apólices cotações que a gente não consegue trazer uma solução para o cliente, né? Isso para a gente como corretor é péssimo, é muito ruim. Eu, óbvio, como corretor especialista em aviação, eu voltar para algum cliente e dizer que eu não consegui alguma cotação, qualquer que seja para ele, é uma situação que eu não fico feliz, né? A gente sempre busca ao máximo trazer qualquer tipo de solução, mesmo que com um preço mais alto. E agora existem determinados segmentos que a seguradora não está querendo operar porque a sinistralidade é ainda pior, né? A gente está numa fase onde esse agravo de taxas precisa ajudar a recuperar o mercado, a gente precisa ter um tempo de recuperação mesmo, onde a gente precisa torcer que os sinistros não tenhamos muitos sinistros, né? Para que as seguradoras, a maioria multinacional, então toda a regra de como se trabalhar vem lá de fora para cá, né? Então precisam recuperar para voltar a ser um mercado soft aí que a gente chama de para facilitar um pouco o nosso trabalho aí como corretor e conseguir atender aos clientes, né? Tá acontecendo situações do tipo piloto a pólice que a gente tinha no passado, eu vou renovar e eu não consigo mais aceitar o piloto que eu aceitava no passado. Então, assim, cara, eu sou quase que obrigado, se o cliente quiser manter o seguro, a mandar o piloto embora, o que é uma grande de uma injustiça, né? Muito ruim a gente ter que chegar num nível desses, né? Mas, enfim, temos que entender o lado da seguradora também, que, obviamente, está fazendo uma seleção de risco mais criteriosa para, vamos dizer, manter a sua carteira
rentável, né? De que forma que o piloto pode agravar o risco? Hoje, embora contra a minha, vamos dizer, para mim não é a melhor forma de avaliação, tá? Mas hoje a avaliação de piloto, da experiência do piloto, ela é feita pelo questionário, pelo número de horas que ele tem, tá? Hoje é a forma que a seguradora tem de avaliar se o cara é bom ou não. Óbvio que cursos e qualquer treinamento que o cara tenha ajuda, né, a ser visto com mais bons olhos, mas hoje é simplesmente número de horas, né? E como a gente Entendi. tem um pouquinho ali de conhecimento da aviação, não só de seguro, que a gente vive e respira bem esse lado da aviação, hoje existe muita gente, muito piloto que forja hora de voo, né? Então, às vezes, o piloto está enganando a seguradora numa situação dessas, né? Onde a gente nem tem como saber se ele está enganando ou não, mas existe muito piloto que não tem as horas que diz ter, passaria num seguro, e às vezes um cara que é muito mais padrão e qualificado, porém ele tem um número de horas mais baixo, o seguro não aceita, né? Então a gente tem, mas ao mesmo tempo é hoje a forma que mundialmente se avalia a aceitação ou não de um piloto, né? Que bacana, que legal saber disso. Eu adoro aprender coisas novas. É uma informação que eu não me veio assim de imediato, mas aí a gente remete aqui também, né? Os condutores menores entre 18 e 25, daí você já relaciona e entende. É. Luiz, vamos responder o Dejair, né? Você já respondeu para mim que era o meu questionamento também. Só passa pra gente um apurado aí, né? De qual que é uma base de prêmio de aeronave para a gente ter uma ideia. Essa pergunta é difícil de responder de forma com um número, né? Porque a precificação de um seguro casco, né? Hoje ela está 100% ligada ao valor da aeronave, né? Então é uma taxa que ela é aplicada diretamente ao valor da aeronave, né? Então a taxa também altera, obviamente, com o ano, com o modelo, com uma série de informações que cada caso, de fato, é um caso, com o piloto, enfim. É um seguro que, assim, depende se é helicóptero, se é avião, se é agrícola. É muito difícil falar um número, mas, assim, aeronaves de menor porte hoje depende muito da motorização, né? Que eu posso falar. Jatos têm uma taxa muito mais baixa do que aeronaves que são pistão, né? Então, às vezes, você pega uma aeronave pistão que vale R$ 1 milhão e você pega um jato que vale R$ 5 milhões, esses seguros vão ser basicamente o mesmo preço ou parecidos, né? Porque a seguradora entende que o risco de um jato é menor do que uma aeronave que a gente fala pistão, com motor convencional. Então, se você tem uma aeronave de 2 motores, essa aeronave é mais segura do que uma aeronave de um motor. E assim é feito toda a taxação. Mas, assim, os prêmios, eu diria que em relacionado aos outros seguros são consideráveis, né? Tirando essa parte do reta. Eu acho que o Dejaí está perguntando aí sobre avião de passageiros. Bom, a aviação É comercial comercial. é comercial, é outro segmento, é 100% ressegurado todo esse risco, né? O que eu posso te falar, assim, te dar um horizonte de número que um seguro de uma Azul, por exemplo, hoje deve estar na faixa dos seus 15, 20 milhões de dólares de prêmio anual para toda a frota, tá? Deve estar nessa faixa. E aí depende, óbvio, da quantidade de frota, da quantidade de modelos de aviões envolvidos, mas são números aí bem elevados. Não sei se eu consegui responder, porque de Bastante. fato é uma pergunta difícil de dar um número, mas enfim, espero ter ajudado aí o Dejaí. Talvez não tenha ficado claro, né, Luiz, que hoje a tua atuação são em segmentos, né, executivos, o agro, né? E aí é um pouquinho diferente do comercial mesmo. Mas se a gente for trazer aí para o teu nicho, você me falou que tem, né, para o teu nicho de atuação, você me falou que existem até
aeronaves que você consegue fazer por 2, 3 mil reais, né, o seguro. Então, É, esse é o segundo, né, que é na taxa de preço, que é mais barato, vamos dizer assim. E aí os outros, o casco, ele é um valor mais alto, né? Depende muito do tamanho da aeronave. Hoje um jato executivo de grande porte, vamos falar assim, que a gente não tem tantos no Brasil, de grande porte mesmo, vai pagar os seus 80, 90, 100 mil dólares aí de prêmio anual, né? Um seguro bem feito, jatos de alto valor, com uma cobertura de responsabilidade civil bem alta, é nessa faixa. É. bacana. Ajudou, esclareceu. A gente queria muito saber isso. Ah, é uma dúvida, né? Quando a gente não atua, a primeira coisa, tá, mas e, né, quanto que custa mais ou menos? Como que é? Qual que é o prêmio? É bom a gente ter essa base também, como eu falei antes, né? O conhecimento mínimo para a gente poder, talvez, começar nesse segmento ou, quem sabe, poder também trocar uma ideia aí com clientes e amigos. É. E, Só Luiz, me só fala uma para te explicar, coisa. desculpa te interromper, mas só para te responder por que a gente não atua na aviação comercial, não é que a gente não queira ou que a gente não tenha capacidade. As empresas hoje, a grande maioria delas são multinacionais, né? Então elas acabam optando por uma corretora multinacional que consiga atender a frota dela mundialmente, né? Com certeza, se a gente trouxesse isso para o Brasil, a gente conseguiria dar um atendimento até mais legal do que as multinacionais dão, porque, como eu falei no início, elas não dão tanto foco ao seguro aeronáutico, né? Mas é só por isso que a gente hoje não atua na aviação comercial. Entendi. Tem uma dúvida aqui do Fábio que eu acho interessante. Quais são as melhores seguradoras? Ou pelo menos, se você puder listar algumas conhecidas aí que É, atuam hoje, forte. Sim. hoje é difícil de novo falar qual é a melhor, porque depende da aeronave, depende do piloto, depende do ano, que é esse mega quebra-cabeça que só falando um questionário preenchido eu vou falar, a melhor para essa é a Mafre, né? Mas enfim, a Mafre é uma seguradora muito forte que consegue trabalhar bem. A gente trabalha com a Essor, que é uma seguradora que nem todo mundo conhece, francesa, muito boa na parte de aviação. A gente trabalha muito com a Fairfax, que é uma seguradora também que não atua nessa área de varejo, então tem alguns corretores que não conhecem. A gente trabalha um pouco com a Star, que é uma seguradora também muito boa, que atua na parte de grandes jatos, né? Cada uma tem um nicho também que gosta de trabalhar, então depende aí do que vem para a gente direcionar para a melhor seguradora, mas essas eu diria que são as Legal. que são melhores Que aí. legal. Ó, o tema chamou a atenção aí da minha cliente. Ó, a Giovana tem uma empresa de transporte aéreo pela Azul Cargos. Então, seja bem-vinda, Giovana. Fica aí com a gente que tá bacana o papo. Luiz, e conta para nós, você consegue fazer cross-selling, né? Porque como você está atuando aí nesse nicho tão específico, como que funciona isso para você? Cortou o comecinho da pergunta, Antônia. Se você consegue fazer cross-selling na tua carteira, como que vocês trabalham nesse sentido? Ou não Ah, fazem? tá. A gente ficou muito tempo nichado nessa carteira de aviação, tá? Foi uma decisão nossa. 4 a 5 meses atrás, a gente montou uma nova operação, também chamada Vocan, Seguros Corporativos, uma estrutura à parte, né? Mas, obviamente, 100% dedicada a atender o cross-selling da nossa carteira, porque, graças a Deus, a gente criou um relacionamento muito bom com os nossos clientes, de amizade mesmo, né? E muitos deles são, obviamente, os donos das aeronaves. Como é um brinquedo que o cara gosta, cuida, né? Às vezes, toda a parte de seguro, ele que negocia. Então, também nos dá a chance de estar próximo deles, de altos empresários aí do Brasil, que tem, obviamente, uma empresa ou algumas empresas por trás, com muitos outros seguros para a gente aproveitar. E a gente começou a fazer esse trabalho aí recente, porque a gente quis se preparar e montar, de fato, uma empresa, uma equipe especializada em
poder prestar um serviço de qualidade para os clientes, como a gente sempre prestou no aeronáutico, né? Então, a gente está iniciando essa parte de cross-selling com força, porque a gente tem metas agressivas aí que a gente colocou nessa operação. A pandemia atrapalhou bastante a prospecção de novo negócio, deu uma segurada, mas a gente continua bastante otimista aí para ter sucesso no cross-selling. E é uma época que, na verdade, todos nós, né? Todos nós corretores, todo mundo, na verdade, tá aí a Giovana, que não é dessa área, mas também tá todo mundo tendo que se reinventar, né? E imagina, você tem uma mina de ouro aí, uma carteira bacana, onde podem englobar vários outros nichos. Você comentou um pouquinho sobre o próprio agro, né? O náutico, enfim, que é algo que se conversa. Hoje também o colega mais cedo me chamou, a gente trocou uma ideia, ele atuou aí mais de 20 anos só com condomínios. E agora ele decidiu entrar no Vida. Em um mês, com menos de 10 clientes, aí ele conseguiu fazer uma carteira de quase R$ 1.000, vitalícia. Então, olha que bacana, né? E talvez ele não tivesse visto essa oportunidade se não fosse a bendita da pandemia. Então, é isso que eu insisto, a gente não precisa esperar a água bater na bunda, desculpa falar. Mas Não, a gente a pode crise traz oportunidades, né? essas iniciativas antes também, que daí a gente tem mais tempo, né? Mas tudo bem. Outra questão, tá aí o Juliano, parabéns, Juliano. Outra questão importante que eu gostaria de te perguntar, né? Nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Luiz, sobre a questão de parcerias, né? Porque uma vez que a gente percebe aí que é um nicho que tem demanda, obviamente tem demanda, né? E que existem aí pouquíssimos, são 6 corretoras especializadas no Brasil, pouquíssimas, né, gente? Pelo amor de Deus, são milhões de pessoas. Então, como que você faz nesse sentido? Você tem parceiros, não tem parceiros? Está aberto para isso? Se um cliente meu aí me procurar para fazer, eu não entendo muito, eu posso te procurar? Como que é essa situação para você? Essa é bem comum, a gente está super aberto a fazer parcerias, né? A gente faz e temos vários tipos de parceria com outras corretoras, né? Eu acho que faz todo sentido, porque a gente consegue trabalhar melhor a demanda, atender melhor ao cliente desse nosso parceiro. Provavelmente a gente vai ganhar uma... Já ganhou um parceiro. Show de bola, Jair. Vamos falar. Legal. E a gente consegue ganhar uma comissão que mesmo dividindo, ou enfim, com os percentuais combinados, podem ser maior do que se o corretor fizer sozinho. A gente entende que a gente aumenta muito a chance desse nosso parceiro ganhar o negócio, né? Então a gente faz sim, a gente tem, e estamos super abertos aí a conversar e ajudar o pessoal, claro. Temos todo interesse, para a gente é super legal também. Eu sou uma total defensora, né, gente? Seja em qualquer que seja e qualquer que for o ramo, é aquela coisa, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E a gente tem que parar com essa ideia. Eu já falei 500 mil vezes para vocês aqui de enxergar o colega como concorrente, né? Poxa, às vezes o colega, se você se unir com ele, que nem, né, o Juliano lá tem uma carteira de condomínio, ele não tinha tempo ou não tinha conhecimento para atuar no Vida. Imagina se tivesse tido um corretor que fosse lá e propusesse para ele: Juliano, eu trabalho toda a tua carteira e eu vou te pagar tantos por cento, e não, né, um contrato, claro, muito bem feito, amigável e confiável, e não vou invadir os teus negócios de forma alguma, né? E você vai receber X todo mês. Gente, isso é um tesouro. E às vezes os colegas ainda me pedem: Antônia, mas será que vale a pena? Como que a pessoa vai me receber de eu ir propor uma parceria? Porque assim, não significa que deva ser só com colegas, né? Pode ser com N pessoas, empresas. Gente, eu fico feliz se eu tô aqui sentadinha na minha casa, né? E aí chega alguém e vem me propor algo que eu não vou fazer nada, praticamente vou ganhar dinheiro.
Então, assim, não percam esse medo. Isso é a maior besteira e limitação que você pode dar seguimento, né? Então, começar a abrir mais a cabeça aí para as parcerias. E outra questão que vale super a pena, né, Luiz? É que uma vez que você passa uma parceria com um especialista, alguém que só faz isso, alguém que entende, você está, inclusive, protegendo o teu cliente, né? Porque daqui a pouco você vai fazer algo que você não tem conhecimento, contrata errado, dá um problema. Então, assim, tá aí mais uma vantagem das parcerias. E você acaba deixando, embora com um parceiro seu, esse negócio continua perto ali de você, do que você deixar outro corretor que talvez consiga atender o cliente em todos os ramos, entrar lá e ir ganhando outros ramos do seu cliente, né? Então acaba ficando tudo dentro de casa. E a gente aqui, só para complementar, a gente também faz o outro lado. Então a gente também usa parceiros em ramos que a gente não tem expertise, alto, por exemplo, e o individual que a gente não faz, a gente tem parceiros nossos que fazem, que a gente indica o negócio para prestar um bom atendimento ao nosso cliente, sabe? Então a gente também tem o outro lado da moeda que a gente usa e gosta dessa cultura, assim. Que joia! Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Se não tiver, eu vou fazer uma que tá coçando aqui. Luiz, eu nem comentei isso com você nas nossas conversas, enfim, mas como eu comecei a ler, pesquisar, né, a respeito, eu vi a quantidade que tem de notícias e reportagens sobre os táxis aéreos, né, que as pessoas fazem às vezes sem as habilitações e daí quando acontece o sinistro não tem cobertura em virtude disso. Eu que me passei e vi muita reportagem sobre isso, ou realmente é uma realidade, as pessoas voam sem ter a habilitação técnico-profissional necessária? O que acontece? Hoje a gente tem, as aeronaves, elas têm categorias de registro, né? Então, se eu tenho um avião, eu registro meu avião como uso privado. Eu posso voar, eu posso levar meus amigos, eu posso emprestar meu avião para algum amigo, para algum familiar, mas eu não posso receber dinheiro para esse voo, né? Para eu vender horas de voo no meu avião, eu preciso ser um táxi aéreo, né? Hoje, para você ser um táxi aéreo no Brasil, você tem uma série de exigências que você precisa cumprir. Vou ter que te interromper, Luiz. Vou ter que te interromper, sabe por quê? Ainda bem que a pergunta era minha, porque está encerrando o nosso tempo. O Instagram está me avisando aqui que faltam 15 Nossa, segundos. caramba, Vou deixar para. então tá. Vou te agradecer, né, infinitamente, não só você, mas todo mundo que ficou aqui. E vou deixar você finalizar e mandar um abraço para todo mundo. Não, então obrigado, gente. Foi